Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um vídeo de análise e previsão aqui com a Ampere Consultoria. Desta vez um conteúdo todo especial. Eu e o nosso meteorologista Bruno Capucin vamos contar um pouco dos destaques da primavera para vocês e também dar uma palhinha sobre o verão do ano de 2023. Foi um ano muito emocionante, cheio de destaques, né, Bruno? Conta um pouco para a gente então sobre a primavera. Exatamente. Olá a todos que estão nos acompanhando. Então, a primavera de 2022, ela foi marcada por um déficit de precipitação, especialmente nas porções centrais do Brasil. O fechamento positivo foi mais ali na região do estado do Paraná, beneficiando bacias como Iguaçu, Baixo Paraná, parte do Paranapanema. A gente vê também que a região do Rio Grande do Sul teve um forte déficit nesta primavera. E outros pontos positivos, como destaque, a região norte do Brasil, em algumas áreas, o interior do Nordeste, mais beneficiado, até mesmo porções médias e baixas do São Francisco. E destrinchando essas anomalias ao longo dos meses da primavera, a gente destaca o setembro como sendo um cenário mais positivo das chuvas, especialmente nessa região entre Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Tivemos aí vários transientes mais posicionados nessas áreas, interagindo com o escoamento de norte, resultando então nessas anomalias mais positivas. Por outro lado, a gente vê que as regiões mais do centro-oeste, Mato Grosso, Goiás e também boa parte da bacia amazônica registrando um déficit de precipitação. Já no mês de outubro, novamente, áreas do Iguaçu, do Baixo Paraná foram beneficiadas, e nesse contexto foram várias coisas que aconteceram: transientes, difluência do vento em altos níveis, a interação dessas frentes com o escoamento mais de norte, resultando então em anomalias expressivas até para mais de 100 milímetros em alguns pontos dessas bacias entre o subsistema sul e o subsistema sudeste e centro-oeste. Na região norte, tivemos anomalias intercaladas entre positivas e negativas, e na região mais centro-leste do Brasil, tivemos aí um déficit de chuva. O outubro desse 2022 sendo pior do que o de 2021 para regiões de drenagem, como, por exemplo, a bacia do Tocantins e do São Francisco. Já em novembro, no mês passado, um mês marcado por alguns padrões bem importantes no mês, como a onda de frio histórica, com a primeira neve que se teve registro em Santa Catarina, ali na abertura do mês de novembro, em função de uma queda expressiva da oscilação antártica ao término de outubro. Então, tudo isso acabou trazendo um ressecamento maior na abertura do mês de novembro para o centro-sul do Brasil, que também teve outros processos que renovaram essa condição mais seca, como estruturas de bloqueio de polo, responsáveis aí pela manutenção da subsidência no Centro-Sul. Tivemos até os primeiros eventos de zacas em novembro, mas zacas enfraquecidas, que se formaram também mais no centro-norte do país. E dito tudo isso, a chuva acima da média no mês ficou concentrada em regiões mais entre o Nordeste e o Norte, o que beneficiou áreas de drenagem mais da porção ali média e baixa do São Francisco, o Baixo Tocantins e até mesmo regiões mais baixas do Xingu. Alguns eventos importantes de precipitação também no leste ali do Paraná, São Paulo e de Santa Catarina, mas que não tiveram grande participação praena da região ali do subsistema sul. Apenas a cabeceira do Iguaçu que conseguiu receber parte da precipitação nesse contexto aí dessas chuvas volumosas no litoral sul do Brasil. E como apanhado geral da primavera de 2022, temos o padrão então oceânico sendo caracterizado principalmente pela fase negativa do dipolo do Oceano Índico, com anomalias negativas no Índico Ocidental, positivas na região da Indonésia, a permanência da laninha e a estrutura de circulação que se comporta tipicamente para uma laninha, o PSA, a teleconexão, que a gente chama por Pacífico, América do Sul, né, South America, no inglês, aonde temos então esses centros de ação bem definidos que partem ali da região da Austrália até as latitudes mais altas do Atlântico Sul. E ainda, olhando outros padrões, a gente mostra aqui a OLR, radiação de onda longa, com destaque, então, para essa região mais próxima da Indonésia, favorecida pela fase negativa do dipolo do Índico, onde se teve muita precipitação em função da célula de Walker favorecida com os movimentos ascendentes nessa região, e a resposta em chuva aqui no continente sul-americano, com uma menor frequência
ou melhor, uma menor cobertura de nuvens em grande parte do centro-oeste do Brasil, do sul da região norte, por isso essas anomalias que a gente consegue ver na radiação de onda longa, aonde na porção mais ali do São Francisco e do extremo norte do Brasil, esses tons de azul que significa aí, então, uma maior frequência, né, da formação de nuvens e, portanto, também do padrão de chuvas. E a anomalia de chuva de dezembro de 2022 mostra, então, valores positivos intercalando com negativo em grande parte do país, sendo as regiões aí de drenagem do São Francisco, do Tocantins, do Xingu, algumas áreas mais beneficiadas até o momento e que até o fechamento desse mês ainda terá eventos de chuva sobre essas regiões. Em específico, nesse mais curto prazo, até pelo menos o fim de semana do Natal, onde essas ACAS ainda conseguem levar chuvas para essas bacias. Já no Centro-Sul, o fechamento de dezembro deve ser aí com alguns pontos de anomalias mais negativas entre áreas do sul de Minas, interior de São Paulo e até pontos do subsistema sul. E agora a Elo vai dar sequência na análise, né, que hoje, dia 21 de dezembro de 2022, marca então o início do verão astronômico aqui no Hemisfério Sul, não é mesmo, Elo? Muito legal, Bruno. Obrigada por compartilhar esse material rico com a gente, né? O Bruno é famosíssimo entre os nossos clientes por trazer esquemas extremamente didáticos para vocês entenderem. Então fica aí esse material especial, a análise que o Bruno fez aqui, grandemente enriquecendo esse conteúdo para a gente. Fica aí essa memória meteorológica. A gente sempre brinca, né, Bruno, que a gente vai vivenciando ano a ano e vai construindo nossa memória meteorológica. Então, fica o nosso presente de Natal para os entusiastas da meteorologia, para quem gosta de acompanhar os padrões atmosféricos e também, né, os padrões dos oceanos, para que vocês tenham essa lembrança. Como foi a primavera do ano de 2022? Olha que legal os esquemas que o Bruno trouxe pra gente. Então a gente vai dar sequência rapidinho para fazer um fechamento a respeito do que vem por aí. A gente vai continuar monitorando junto com os nossos parceiros, com nossos clientes no dia a dia, né, Bruno? Mas olha só, o verão ele gera muita curiosidade. E para os curiosos, né, a gente no dia a dia, Bruno, já estava falando em verão desde o começo de dezembro, né? Porque quem está colocando esse início do verão em 21 de dezembro são os astrônomos e não os meteorologistas, né? Então a gente já via alguns padrões ali que são típicos da estação de verão, já via a ocorrência de alguns sistemas típicos da estação, mas quando falamos de verão no hemisfério sul, nessa data de 21/12, estamos falando do calendário astronômico, esse tal de solstício é bem o dia em que a gente tem a inclinação terrestre, né, gerando uma condição de mais luminosidade chegando no hemisfério sul e muito menos chegando no hemisfério norte. Então é uma data astronômica, a gente deixa para os astrônomos investigarem essa parte, né, Bruno? E a gente vai para o que é mais importante no próximo slide. A gente vai falar um pouquinho dessa condição, o que é normal esperar num verão, né? O Bruno contou pra gente ali sobre os meses de outubro, novembro, dezembro, e o que vocês foram vendo foi que a chuva foi aumentando cada vez mais. E olha só, não é diferente. Em janeiro ela costuma atingir um ápice, né? Costuma atingir os mais de 300 milímetros na faixa central. E assim por diante. Em fevereiro ela vai diminuindo, em março ainda mais, a chuva vai ficando mais robusta ali na região norte do país. Então a gente deixa aqui os mapas do IMET, os mapas das normais climatológicas, as tão famosas normais climatológicas, né, Bruno? Que muitas vezes na vida do meteorologista só se vê na teoria. É verdade. Então, aqui está a previsão, a última previsão de consenso que a gente faz. Para quem está acostumado com os nossos conteúdos, né, sabe que toda semana a gente vem com novidade de mapa, né, Bruno? A gente não consegue andar de lado com o mapa de previsão, os mapas estão sempre sendo atualizados. Para quem é da área de energia, agricultor ou entusiasta da meteorologia, está acostumado com essa variabilidade dos mapas. Então aqui a gente trouxe o mais atualizado possível. Tem o Thales, tem o Bruno, tem também eu fazendo ali as atualizações da previsão climática. E essa é a nossa última previsão de consenso, pessoal. A gente vai deixar para vocês esse retrato. Qual que é a principal mensagem desse verão? Anomalias ligeiramente negativas de precipitação predominando entre áreas do Sudeste e Centro-Oeste, especialmente no janeiro e fevereiro. Mas aí, Bruno, eles podem ficar com a dúvida, o seguinte, anomalia abaixo da média, vai faltar chuva para o Sudeste e Centro-Oeste? Não, muito pelo contrário. A gente tem volumes que podem sim superar os 150, 200 milímetros, especialmente no mês de janeiro, na faixa central do país. Mas é um ano
no qual a gente vê, por exemplo, tem a Laninha ainda atuando até pelo menos meados do verão, tem a questão das anomalias de temperatura do Atlântico, né, tanto do Atlântico tropical quanto do Atlântico Sul, então tem muitas variáveis influenciando na condição de chuva. E uma delas, que a gente pode ressaltar aqui, sem, né, dar muito spoiler, é o Atlântico Sul, na altura da Argentina, um pouco mais quente do que o normal, diria, né, com 2, 3 graus de aquecimento a mais, e aí a gente está estudando isso, está vendo que esse tipo de configuração leva um pouco mais as frentes, as instabilidades para deslocadas para alto mar, né? Então a situação esse ano é de modelos indicando chuva abaixo da média. Bom, pessoal, a gente agradece muito a atenção de todos vocês. Agradecemos a atenção ao longo de todo o ano, né, Bruno? A gente É fica verdade. muito feliz em trazer os conteúdos aqui, também no nosso dia a dia para os nossos clientes. E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês. O Bruno também vai deixar uma mensagem. Isso aí, desejo a todos boas festas, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e acompanhem os nossos canais, nossas redes sociais, para, enfim, se integrarem aí dos conteúdos climáticos, do curto prazo e do longo prazo também, né, Elô? Isso aí, Bruno. Contem com a gente e com as artes maravilhosas do Bruno também para saber os destaques da análise e previsão do tempo. Um grande abraço e a gente se vê logo aqui no canal. É isso aí. Tchau, tchau.